Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets. Eu me chamo Fernando e hoje eu vou apresentar para vocês mais um vídeo de Excel VBA. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito de ferramentas relacionadas à produtividade e, não à toa, recentemente eu desenvolvi aí uma guia, um suplemento de Excel com alguns recursos, algumas ferramentas relacionadas à produtividade que me ajudam muito no meu dia a dia e disponibilizei gratuitamente para vocês. Dessa vez não é diferente, né? Eu me vi numa necessidade de automatizar alguns processos repetitivos de trabalho e criei essa automação, esse RPA, e vou disponibilizar também para vocês, tá? Se vocês gostarem desse conteúdo, eu peço que você curta o vídeo, tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você curtir o vídeo nesse momento e se em algum momento você achar que o conteúdo não foi relevante, você tira a sua curtida, tá bom? Então você já curte agora, que aí você não esquece, e deixa seu comentário para eu saber se está te ajudando ou não essa ferramenta, tá ok? Também, claro, deixando sugestões, elogios, caso queiram, eu leio todos os comentários. Tem demorado um pouquinho para responder por motivos pessoais, por mudança de carreira, mas eu costumo ler todos e responder todos, tá bom? Bom, vamos lá. Meu objetivo ele é automatizar qualquer rotina repetitiva, tá? Então vou mostrar aqui, tentar mostrar a aplicação na funcionalidade, na sua plenitude, e depois eu explico o código para vocês nesse vídeo, tá bom? Então basicamente você consegue fazer o download do arquivo, vou deixar o link na descrição. Para quem não sabe como fazer a instalação, eu vou deixar o link aqui do suplemento da Organic Sheets, onde você consegue baixar e fazer a instalação. Lá eu explico direitinho. Nesse vídeo daqui eu vou explicar somente sobre a funcionalidade em si. Então, basicamente, é um suplemento chamado RPA OS. Ele permite com que você grave passo a passo, os cliques do seu mouse e digitações, input de textos, e depois você consegue reproduzir essa rotina quantas vezes você julgar necessário. Tá? Então pode ser eficiente, depende muito aí da necessidade de vocês. Vamos lá, eu vou tentar reproduzir ele aqui agora, o computador com esse arquivo, com o sistema OBS de gravação, ele não está tão otimizado assim, então pode ser que esteja travando um pouco. Tá? Vamos lá, o primeiro passo que você vai fazer é gravar uma rotina. Essa rotina é gravada num arquivo de texto e você pode depois reproduzir vários tipos de rotinas diferentes. Então vamos lá, vou clicar aqui nesse arquivo para gravar e aí automaticamente ele vai abrir uma caixa de diálogo para que eu possa armazenar esse arquivo onde vai ser gravado as minhas instruções. Eu vou chamar ele de teste, eu já tinha feito alguns testes ali, vou chamar ele de teste e vou clicar em salvar. A partir desse momento, o nosso RPA está gravando as execuções, quer dizer, na verdade ele começa a gravar quando eu utilizo um desses três controles aqui. Quando eu aperto a tecla F10 no meu teclado, ele registra um clique do mouse. Quando eu aperto a tecla F9, ele registra um input de texto. Tá? Se eu apertar F6, ele para a gravação. Então, por exemplo, aqui, eu poderia clicar aqui no meu Google Chrome, você pausar o mouse aqui em cima e apertar a tecla F10. Tá? Então, se eu pauso o mouse aqui em cima, nessa direção, e aperto a tecla F10, ele vai aparecer essa caixinha, onde aparece insira um delay em milissegundos. Tá? Então, deixei aqui em milissegundos padrão, deixei 1 segundo e meio. Então, toda vez que eu executar um clique, eu posso colocar um delay maior aqui, se for o caso. Tá? Então, eu vou clicar e dependo do carregamento aí de uma página, do carregamento de alguma função do meu sistema, eu posso colocar um delay um pouco maior, de 5 segundos, colocando 5.000 no caso, de 10 segundos, colocando 10.000, sempre em razão de 1.000, tá bom? Então, aqui eu vou dar um OK. Então, na teoria, eu simulei que ele vai clicar aqui. Após ele efetuar esse clique, a gente vai poder selecionar, pausar o mouse aqui em cima do botão pesquisar e apertar novamente o F10. E aí você vê que, quando eu apertei o F10, o que ele fez? O meu Excel ele começou a piscar aqui. Se eu clicar no Excel, vocês vão ver que ele registrou mais um clique. Tá? Então, vou deixar o padrão 1.5. E na teoria eu vou estar clicando aqui. E aqui eu posso digitar alguma coisa. E aí eu aperto a tecla F9. Quando eu aperto a tecla F9, o meu Excel ele também capturou um registro. E agora minha caixa de texto está dizendo, digite um texto a ser armazenado. Então aqui eu vou digitar Organic Sheets. Tá? Então Organic Sheets, vou dar um OK. Lá no meu eu praticamente estaria digitando. E eu vou clicar aqui no pesquisar.
Então vou apertar um F10 antes de clicar. Veja que o Excel aqui reconheceu um clique, né? Então mais 1,5 segundos depois desse clique. Quando eu clicar, ele vai aguardar mais 1,5 segundos. Pode ver que ele está demorando um pouquinho mais, então na verdade deveria ser um pouco mais. Enfim, e aqui eu já consigo ver os vídeos. Eu acho que isso aqui já é o suficiente para representar para vocês, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Tá, beleza. Eu vou para qualquer outra página aqui. Tá, sim. E aí, eu posso apertar a tecla F6. Tá? Quando eu aperto a tecla F6, a gravação ela foi encerrada pelo usuário. E agora eu consigo executar essa gravação. Clicando aqui em executar, ele automaticamente vai abrir um ficheiro, um diretório, e eu posso selecionar qualquer rotina. Então posso gravar rotina 1, rotina 2, rotina 3. Essa rotina teste é a minha rotina. Então eu posso dar um abrir, e aí automaticamente ele começa a executar automaticamente aquilo que eu já tinha feito, tá? Então ele escreveu Organic Sheets e pesquisou aqui para mim, beleza? Então uma rotina bem simples, mas que ele conseguiu executar com maestria. E aí aqui ele vai dar que a operação foi concluída com sucesso. Eu só coloquei o clique padrão do mouse e o input de texto, tá? Minha ideia é melhorar isso, colocando a opção de scroll, né, para ele gravar quando a gente for fazer o scroll, gravar de uma maneira mais dinâmica, sem precisar ficar apertando o F10, talvez, não sei, ainda não pensei como fazer, até porque eu gostaria de registrar também o double click do mouse e o clique com o botão direito, eventualmente pode ser interessante. Se alguém aí quiser, eu convido a pegar o código, deixar o código aberto e convido a melhorar esse código, né, fazer as adaptações necessárias comigo, compartilhar comigo para que eu possa trazer aí uma nova versão atualizada, tá bom? Então vamos lá, se vocês olharem aqui o arquivo teste, deixa eu ver aqui, está em documentos, o arquivo teste, vocês conseguem visualizar que ele nada mais é do que uma codificação, né? Aqui tem as dimensões do mouse, né? As coordenadas do mouse. Aqui no terceiro argumento é o tempo que ele vai esperar até executar a próxima ação, o delay no caso, e aqui o último argumento seria o texto a digitar, tá? Então você pode ver que aqui ele faz um clique num determinado ponto da tela, aqui ele faz outro clique em determinado ponto da tela, aqui ele faz um clique e digita o que está escrito aqui no quarto argumento, que é Organic Sheets, e por fim ele faz um outro clique. Então são 4 passos que ele faz de maneira ordenada, tá ok? E aí a gente vai lá para o código para eu explicar para vocês como que foi feito e passar essa documentação para vocês. Vamos lá. Deixa eu abrir ele aqui. Beleza, agora que eu abri aqui o arquivo, né, quem ficou com dúvida de como eu coloquei esse ribbon aqui, né, esse meu suplemento aqui no menu padrão do Excel, eu vou sugerir que assista esse vídeo, que eu vou deixar o link na descrição, tá? Vocês vão conseguir ver como que eu utilizei. Inclusive eu utilizo um outro suplemento para fazer isso, né, de maneira mais simples. Então vou deixar o link aqui na descrição. E vamos lá para o código, né? Então o código é basicamente esse, tá? Esse daqui é meu projeto, esse daqui é minha automação, meu RPA, e ele tem nada mais do que 2 módulos, um módulo de callback. Esse módulo de callback nada mais é para poder chamar esses scripts, tá? Então grava o script e o executa a operação de acordo com os botões que estão lá no meu ribbon, e os códigos são esses. Então primeiro, o que eu fiz aqui? Eu declarei algumas variáveis que eu utilizo nesse meu projeto, algumas variáveis do Windows, e já deixei personalizado para a versão de 64 bits e para a versão de 32 bits, né? Que é o que o pessoal me pede. Coloquei algumas constantes fazendo relação aos cliques do mouse e coloquei aqui uma outra, enfim, uma outra declaração de variável para pegar o eixo X e o Y da posição da tela do meu computador, tá? Então quando eu clico lá no botão gravar, ele executa essa sub que está aqui. Eu vou clicar aqui para a gente ver só essa sub, tá? Para a gente poder entender. Então, declaro algumas variáveis que eu utilizo. Tá? Eu não sou muito de declarar variáveis, inclusive essa daqui acabou que eu fiz uns testes e não utilizei ela. Então, eu não sou uma pessoa que documenta muito bem os meus códigos, mas eu tentei fazer isso daqui direitinho, porque a ideia é que vocês consigam aí me ajudar também. Basicamente, eu chamo uma variável chamada caminho arquivo.
Essa caminha arquivo ela está como variante, né? E aí eu chamo lá o get save as file. Então basicamente eu vou salvar um arquivo de texto. Então eu vou começar salvando o arquivo de texto, ele já vem com o nome padrão OSRPA-TXT, mas tem a opção de mudar. Ele vem aí com o filtro de TXT, tudo certinho. E se o caminho arquivo for igual a false, ou seja, se a pessoa não fez, deu um cancelar, se a pessoa cancelou a operação, ele vai dizer, ele vai sair dessa rotina, né? Vai sair aqui da operação e não vai executar nada. Caso não, caso a pessoa tenha lá feito o salvamento do arquivo, a gente vai pegar esse arquivo e vai fazer uma abertura desse arquivo para input de dados. Então isso daqui eu começo a utilizar, eu abro esse arquivo, geralmente em segundo plano, né? Ele não aparece, não fica visível, mas eu abro ele para poder ir armazenando informações dentro dele. E eu estou armazenando um TXT comum, tá? E aí eu começo a fazer um looping, né? Um looping aqui e coloco do events porque eu preciso que ele fique escutando, né, que o Excel fique atento aos eventos que vai acontecendo, aos cliques, para que ele consiga armazenar tudo de maneira correta. E aqui basicamente o que eu faço um get, né? Isso daqui é com uma API do Windows onde eu consigo escutar, né? O VBA ele consegue escutar quando alguma tecla em específica foi clicada no teclado. No caso aqui eu escolhi a tecla F10. Então se F10 for diferente de 0, ou seja, se o F10 foi clicado em algum momento desse looping, eu pego o cursor, get cursor ponto, tá? Então esse ponto daqui, se vocês olharem, ele está como a minha variante lá, a minha matriz point API. Então basicamente eu pego o ponto cartesiano, digamos assim, reordeno as minhas coordenadas e coloco o ponto x, vírgula, o ponto y, tá? E aí eu consigo extrair a dimensão x e y, que seria a posição do meu mouse na tela. Depois, eu crio um input box perguntando qual o delay. E aí, por padrão, ele vem com 1500, mas vocês têm a opção de mudar lá, que seria o delay, para ele aguardar até ele executar o próximo clique. Tá? Então, do primeiro, para ele executar o próximo clique, entre o primeiro e o segundo clique, ele vai ter um delay. E aí, eu faço um print no meu arquivo, né, que eu abri, o meu TXT, com as coordenadas, tá? Espaçado pelo delay, que seria o delay do time aqui, desse input box, e uma outra vírgulazinha com nada depois. Esse depois seria o texto, mas lembrando que o F10 ele vai servir só para clique, então ele não serve para texto, então fica aqui vazio. E eu preciso manter as mesmas dimensões, 4 colunas separadas por vírgula. Agora aqui embaixo, caso o VBA ele escute o clique na tecla F9. Na tecla F9 já é diferente. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou capturar o ponto lá, o eixo, os pontos cartesianos da minha tela para poder identificar a posição do meu mouse. E agora eu peço um input box para digitar o texto a ser armazenado. Então, nessa opção aqui, você vai digitar o texto que você quer que entre ali nas suas informações. E aí, veja que ele vai fazer um print numa nova linha desse meu arquivo, onde ele vai colocar as coordenadas de onde estava o meu mouse e um delay de 1 segundo. Tá? Então, isso daqui está com delay padrão, mas vocês podem mudar também se for o caso, para poder armazenar o texto e o delay. E concatenado com o texto em si, o texto que foi digitado no meu input box. Agora, caso ele escute a tecla F6 sendo apertada, ele vai encerrar, ele vai dizer uma mensagem que a gravação foi encerrada pelo usuário, e, enfim, ele vai sair desse looping, exit do, e aí vai fechar o arquivo, né? Close arquivo, onde ele fecha e salva o arquivo. Então, basicamente, essa a minha primeira operação. Ela faz uma leitura dos cliques da tecla F10, F9 e F6. Eu escolhi essas teclas porque as outras têm atalhos no próprio Excel, então acaba criando, né? Eu estava utilizando F11, que cria uma planilha de macro, enfim. E aí não seria interessante. O F10, F9 e F6 até possuem atalhos, mas nada que fosse prejudicial na execução. Por fim, eu vou fazer a executa operação. Então, quando eu clico aqui para ele executar a operação, vamos lá. Quando eu clico aqui para ele executar a operação, ele vai fazer quase que o mesmo processo. Vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. O que ele faz? Eu declaro as variáveis aqui, certinho,
né? Coloco se ocorrer algum erro para ele ir para o próximo, e aí eu vejo se o arquivo, eu abro lá um get open file name, então, ou seja, ele vai abrir uma caixinha de diálogo para eu selecionar o texto. Eu coloquei um filtro de txt, então, ou seja, ele só vai pegar arquivos txt lá na minha pasta, que seria o meu script, aí que eu vou rodar. E aí, se o arquivo for diferente de vazio, então ele vai executar alguma coisa. Então, aqui ele vai abrir o arquivo para leitura das coordenadas, então ele abre aqui o arquivo certinho. Ele começa a ler as coordenadas, tá? E armazenando aí numa array. Então, ou seja, eu vou fazer uma array, né, aqui, começo a ler as coordenadas que estão lá no meu documento e vou registrando elas nessa array, e aí depois eu vou executar de acordo com a array. Então, basicamente, eu pego lá, coloco na memória da minha execução do Excel, e nessa memória eu executo, que aí é aqui embaixo. E aí eu fecho meu arquivo, tá? Então eu faço a abertura do arquivo, leio todos os dados que estão lá e fecho meu arquivo. Depois de feito isso, eu começo a executar a operação. Tá? Então eu executo com i começando igual a 0 até, enfim, as coordenadas que eu tenho lá. E aí eu começo a declarar algumas variáveis aqui que eu tinha esquecido de declarar lá em cima e começo a executar. Tá? Então, basicamente, eu coloco aqui uma outra variante chamada coordenada, comportando essa matriz toda de coordenadas i. Eu coloco as partes, né? Então as partes elas vão também uma array, uma biblioteca, elas vão dar um split na minha coordenada lá, todo aquele meu arquivo que estava na array, eles vão dar um split pela vírgula, então vou separar por vírgula, e aí eu tenho x sendo a parte 0, a y sendo a parte 1, o delay sendo a parte 2, e eventualmente a parte 3 seria o texto a digitar, tá? E a gente vai ver isso mais na frente. E aqui, por alguma razão, eu coloco que o ponto x é igual a x e o ponto y, né, a variável ponto y é igual a y. Eu poderia usar x e y aqui, mas, enfim. Deixa eu melhorar esse código aqui. Depois eu melhoro e na versão final aí para vocês já devem estar aí melhorada. Então, basicamente, eu leio lá e quando eu vejo que tem alguma coisa lá, eu executo um clique, tá? Então, left down e left up. É como se eu apertasse o mouse, que é o left down, e left up quando se eu soltasse o mouse. Então, eu aperto e solto o mouse, né, o movimento normal. Então, eu simulo o clique do mouse aqui. E eu faço a leitura, eu dou um do events para que esse clique seja efetivamente feito, né? Porque senão, se o loop estiver rodando simultaneamente, ele não vai executar. E aí eu dou um sleep delay, então, ou seja, eu dou um tempo de espera, delay. Eu utilizo esse sleep ao invés do application wait, porque application wait é o mínimo que eu consigo utilizar 1 segundo. O sleep eu consigo usar meio segundo, 1/3 de segundo, se for o caso, se for uma execução bem rápida. Então esse sleep é dessa variável aqui, ó, variável sleep da kernel 32, tá bom? Então beleza, então eu espero. Então toda vez que eu vejo que tem uma coordenada aqui especificamente, eu executo ela, tá, certinho, e dou o delay. E aí eu dou uma conferida. Se a parte 3, que seria o texto a digitar, for diferente de vazio, então eu mando um application send keys parte 3. Então, ou seja, eu vou digitar aquilo que foi proposto para digitar. Eu espero 1 segundo e depois eu clico também no botão Enter. E aí dou um do events igual aqui para poder executar de fato essa digitação. Tá ok? E aí eu dou i igual a i mais 1 e executo novamente, faço o looping. Só que antes de fazer o looping, eu confiro para ver se foi apertada a tecla F6. Porque se foi apertada a tecla F6, eu vou dar uma execução encerrada pelo usuário, uma mensagem, e vou dar um exit do, tá? Então eu faço isso, porque vai que você gravou errado, percebeu que as janelas não estavam na posição correta, enfim, e você não quer terminar a execução, parar a execução, então você aperta um F10, um F6 na verdade, e aí a execução, o Excel ele vai parar de executar aquela automação, né, se for uma automação mais longa. E aí depois que ele termina esse looping, ele vai dar aqui a operação foi concluída
com sucesso. Então ele termina aí a execução igual apareceu para mim. Esse else if aqui, ele começa aqui desse if aqui de cima, se o arquivo for diferente de vazio. Por quê? Se o arquivo for vazio, se a pessoa abrir aqui e não selecionar nenhum arquivo para executar, eu venho direto aqui para baixo e dou uma mensagem dizendo que a operação foi cancelada pelo usuário. Se a pessoa selecionar um arquivo e ele estiver aqui nos moldes certinho, ele vai executar tudo da maneira correta, tá? E aí você também, entendendo um pouco dessa dinâmica, você consegue vir aqui e editar as suas ordenações, né? Por exemplo, eu poderia vir aqui e onde eu estou pedindo para ele escrever Organic Sheets, eu vou pedir para ele escrever VBA. Então, eu poderia fazer isso, salvar, poderia mudar, ao invés de esperar 1 minuto e meio, esperar 1 minuto maior. A única coisa que eu não vou saber é ao certo a coordenada XY do meu mouse, tá ok? E aí eu coloco ele para executar novamente e deixo uma rotina repetida e posso colocar ele para executar. Isso está sendo, no momento, ainda está em fase de teste, mas já está começando a ser útil para mim. Espero que seja útil para vocês e, como eu disse, convido a vocês a deixar o like, a se inscrever no canal para quem não for inscrito, porque eu trago aqui vídeos com conteúdo que eu tento trazer de uma maneira diferenciada, né? Nem sempre eu consigo 100%, mas a ideia é essa, tentar trazer um conteúdo diferenciado para vocês. E deixem seus comentários com sugestões sobre esse arquivo, sugestões de vídeo também, que aí a gente tenta desenvolver em conjunto, tá? E quem aí quiser fazer alguma adaptação no código, quem fizer uma adaptação que achar que é relevante, pode falar comigo lá no grupo do Telegram e aí a gente faz um outro vídeo review mostrando essas novas funcionalidades, tá bom? Gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui. Até a próxima semana. Valeu e tchau, tchau.